Perfeito, Helena. Queria trazer também um dado bem sensível, acho que é bem importante a gente falar sobre isso. A gente ainda carece de pesquisas qualificadas, né? Nem mesmo o censo do IBGE tem dados claros sobre a população trans no Brasil. E, mas alguns dados de entidades, de ONGs, nos ajudam um pouquinho a elucidar esse tema, né? Por exemplo, um estudo da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, indicou que 90% das pessoas trans ainda é obrigada a recorrer à prostituição como fonte de renda, né? Uma amostra aí da violência, de vários tipos de violência e exclusão estrutural que a transfobia ocasiona, né? Como que você entende que o preconceito, a opressão influenciam na jornada pessoal e profissional de uma pessoa do grupo T? Tá. Isso vai depender muito de caso a caso, assim. Tem pontos que são meio óbvios e auto-evidentes. Vocês expulsam um adolescente de casa e ele também não consegue continuar na escola por sofrer violência extrema lá. É meio evidente que só não vai ter um bom futuro profissional, a não ser que ela volte a estudar e se qualifique. Mas, de qualquer forma, acho que qualquer pessoa que assistir isso e imaginar você adolescente sendo expulso de casa tendo que se virar sozinho, não vai... É muito difícil. Realmente vai... O resultado é a pessoa tentar fazer o que tem. Aí, para quem é feminino, prostituição, para homens trans é outras coisas. Eu não sei os estudos que dizem. Então, esse é um dos pontos, mas também existem muitos outros. Assim, você pode simplesmente ser demitida, perder toda a sua carreira, que é o que geralmente acontecia há alguns anos, ainda acontece com muita gente. Boa parte do mercado de trabalho ainda está bem fechado, então eu acho que todo esse preconceito ele praticamente determina os caminhos que você restringe e muito todos os caminhos que você pode seguir na sua vida, né? Enquanto uma pessoa que não passou por isso, ela teve a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade tranquilamente. Outra pessoa não teve, agora pode ter, mas ainda assim vai ser tendo uma possibilidade de sofrer algum tipo de violência, ficar ouvindo piadinhas, né, na sala de aula e coisas do tipo, que não é nada agradável, que é praticamente determinante para que a maioria esteja em subempregos ou desempregadas ou recorrendo à prostituição e outras atividades não legais. E no meio disso tudo aí, né, no caso da sua, voltando um pouquinho na sua própria trajetória, né, a BP apareceu, né, na sua vida, teve um período curto, mas acredito que, como tudo que a gente vive, né, acho que tem algum espaço, né, e queria saber como que você conheceu a BP, como que você foi recebida pela empresa, na empresa, e qual que é o espaço que a BP tem na sua carreira, na sua vida? Até já, né, não mudou de área exatamente, né? Você explicou que você fez administração, mas hoje já não é exatamente com o que você está trabalhando. Mas imagino que tem algum espaço aí, né? E como que foi essa relação que você teve com a BP? Como que começou e como se deu? Acho que eu conheci a empresa, foi meio da mesma forma, quase similar às outras meus 2 últimos trabalhos, Nubank e Accenture, só que foi num grupo de Facebook voltado para vagas para população LGBT. Eu não sei se ele ainda está aí, um sócio, o Pedro, ele divulgou a vaga nesse grupo de Facebook, falando sobre a empresa, dizendo que queriam uma pessoa LGBT para se candidatar, e eu mandei e-mail. Era mais ou menos assim que muitas pessoas, principalmente pessoas trans, conseguem emprego
devido ao que a gente já conversou. Todo esse preconceito que gera uma aversão a você sair mandando currículo para qualquer empresa, sabendo que você pode simplesmente ser ignorada ou entrar numa entrevista e a pessoa olhar na sua cara e você vê na cara da pessoa que você só perdeu seu tempo ali, que ela não vai te contratar, não importando o seu currículo, a sua competência. E, assim, no geral, o primeiro contato foi com ele, né? Foi um processo muito tranquilo. Eu estava bastante nervosa, porque foi, fora telemarketing, foi o meu primeiro emprego CLT, depois de ter me assumido. Na verdade, foi o meu primeiro emprego CLT, independente de ter me assumido ou não, porque os outros foram todos estágios, fora telemarketing. Então, eu estava bastante nervosa. Mas eu fui muito bem acolhida primeiro por ele. Eu acho que ele conversou bastante com os outros sócios e com todo o pessoal trabalhador que trabalha na BP. Então, quando eu eventualmente fui aprovada para a vaga, todo mundo me acolheu super bem. Acho que eu não tenho nada a reclamar. Algumas pessoas foram mais curiosas e perguntaram várias coisas, mas é normal. Acho que faz parte de você conviver com alguém que você nunca tinha convivido. Imagino que a maioria, se não todas as pessoas ali, nunca tinham trabalhado com uma pessoa trans. Então, acho que foi uma experiência que me tranquilizou bastante, no sentido de que havia algum espaço para mim no mercado de trabalho, onde eu poderia trabalhar sem necessariamente ficar excessivamente me preocupando com julgamentos alheios. Legal. Só fazer o seu próprio trabalho, né? Que é o que devia valer para todo mundo, né? Em todos os lugares, né? Isso. E, no geral, a experiência foi também muito gratificante, porque eu aprendi bastante coisa de como funcionaria na prática uma pequena, média empresa, assim, coisas que você não, pelo menos na faculdade que eu fiz, eu não via essas coisas, né? Mesmo sendo administração, não era o foco da universidade. Pensar qual eram os desafios de pequenas e médias empresas. Então, isso eu acabei tendo uma experiência de 7 meses na prática, né, disso, de burocracia e contratação e pagamento de imposto e pagamento de salário, benefícios e tudo mais. Como era administrativo de 2 pessoas, era só a gente fazendo tudo, praticamente. Então, acho que é uma experiência que, se talvez não sirva tanto para uma grande empresa que eu estou agora, é outro patamar, outra disponibilidade de recursos também, né? Mas serve para a vida, assim, se algum dia sei lá, vou virar empresária, eu já tenho algum conhecimento da coisa, assim, de quais são os desafios. Legal, fico muito feliz de saber que você teve uma boa experiência por aqui. Acho que todo mundo, quem te conheceu, fala com muito carinho sobre você, o Savério, e pra gente é um orgulho não só ter tido você na nossa empresa, né, mas lutar por isso no dia a dia, né, para que mais Helenas apareçam, que qualquer pessoa, independentemente de raça, orientação sexual, gênero, possa trabalhar na BP. O importante para a gente é que as pessoas tenham um bom caráter, que sejam bons profissionais, e isso que importa, né? O Savério comenta muito isso e a gente acredita muito nisso. Fico muito feliz com as suas palavras. Mas estava falando um pouquinho sobre, né, daí que as grandes empresas têm uma outra realidade, né? Só voltando um pouquinho naquela pesquisa que eu comentei com você, no levantamento da Você RH, eu trouxe um dado, né, que 65% das empresas que foram entrevistadas ali, de 293, 65% dos gestores de RH, né, que foram entrevistados, entendem que não existe uma estratégia bem definida sobre diversidade e inclusão dentro das empresas. Parece ter um movimento crescente aí no Brasil, né, como no caso do programa de trainee
da Magazine Luiza específico para negros e negras. A Bayer embarcou também nessa e fez um programa de estágio semelhante. Mas, além de existir ainda uma resistência por muitas empresas e da própria sociedade civil, que ainda às vezes acha ruim, né? Cota, é uma discussão bem polêmica, né? As pessoas às vezes acham que é uma injustiça, não entendem como uma ação afirmativa para amenizar desigualdades, né? Enfim, esse é um tema que dá pano para manga, né? Mas também dentro das próprias empresas, parece que muitas vezes ainda tem, como você comentou um pouquinho, como essa pesquisa mostrou, ainda falta muito, né, para a gente, de fato, garantir a inclusão e a diversidade, né, para que a gente corrija, de fato, esses problemas, né, a gente eu sinto que a gente está correndo contra o tempo, né, para tentar resolver, para tentar lidar com algumas questões dessas, né, e você tem alguma sugestão, alguma coisa que você pensa, comenta com o pessoal sobre o que pode ser feito para a gente avançar nesse tema, né? De forma que as empresas tenham políticas sérias e efetivas sobre diversidade e inclusão. Você falou um pouquinho antes sobre a questão da permanência, né? De não se pensar só na captação, mas pensar também na permanência, no desenvolvimento das pessoas, no caso das pessoas trans dentro das empresas, né? Mas, de forma geral, tem mais alguma sugestão, algo que ainda falta, que você, não sei, sabe, é uma coisa que eu penso muito em relação a se essas pessoas, no caso de pessoas negras dentro das empresas, pessoas trans dentro das empresas, estão sendo ouvidas de fato, ou é algo que acontece de cima para baixo? As altas instâncias das empresas, que majoritariamente são masculinas, brancas, cisgêneras, etc., impõem de cima para baixo. Será que é algo nesse sentido? Falta avançar no ponto de ouvir mais as pessoas que, de fato, precisam ser incluídas? Eu comentei um pouco, né, sobre esse tripé, né, de contratação, permanência e desenvolvimento. Algumas empresas estão fazendo isso, outras não. Eu não saberia comparar, nem é o foco. Assim, eu imagino que o que falta muita coisa, na verdade, daria para falar bastante coisa que falta, mas uma das coisas que poderiam ser feitas ou não ser feitas, na verdade, ideal não ser feita, é esperar uma crise de qualquer para agir, para descobrir que não tem nada, achar que não tem nada e começar a fazer as coisas, é ser mais proativo, né, nessa discussão. Eu não saberia dizer sobre a questão de ouvir quem de fato sofre com isso, quem de fato tem experiência com isso. O ideal seriam que essas empresas que possuem bastante recursos e receitas bilionárias e têm condições de montar equipes de diversidade e inclusão, montem equipes de diversidade e inclusão com pessoas que estudam, que conhecem toda a realidade social, econômica e histórica do nosso país. Então, acho que isso seria o mais ideal, né? E que os principais gestores ouçam essas pessoas, longe de ditar o que cada empresa deve fazer, mas acho que isso é essencial. Porque no final nada vai dar certo se você não conhece, se você não sabe o que você está fazendo, assim, você não conhece minimamente a história do público que você quer atrair para sua empresa. Então você não vai conseguir atraí-lo e nem muito menos entender por que essas pessoas não se desenvolvem ou não permanecem na sua empresa. Perfeito. Acho que esse é o caminho mesmo, né? A gente ter pessoas capacitadas, né, que estudam isso, pesquisam e acho que serve para todas as instâncias, né, da vida em sociedade, para as empresas, para os governos. Isso. Acho que a gente paga um preço alto quando a gente não lida dessa forma científica, né, profissional mesmo, para resolver os nossos problemas, né? A pandemia que a gente está vivendo aí, que nos força esse contato virtual, é um indicador, né? Acho que é bem esse ponto. E não há falta que estuda todos esses fenômenos sociais. Na verdade, já existem muitas pessoas. É mais uma questão de
contratá-los. Colocar Separar essas um pessoas para orçamento jogo, para né? isso. É.